Bom dia, meus amados. Sempre é bom ter tempos para refletir sobre as coisas de Deus e agradecer a Deus por sua infinita misericórdia e pela paciência que Ele tem para conosco, porque essa vida que nós levamos ela é tão cheia de dificuldades, tanto as espirituais como as que muitas vezes nós mesmos geramos sobre nós, sobre a nossa vida, pelas decisões que tomamos, pelos nossos comportamentos. Mesmo conhecendo a verdade, nem sempre cumprimos, aquilo que o Senhor realmente espera de nós. Mas como é bom termos da parte do Senhor mais um dia, porque o Senhor nos dá esta oportunidade de nos reconciliarmos, de consertar o erro, de poder refletir sobre as coisas erradas que fizemos e poder mudar, estes comportamentos, estas escolhas que fazemos. Sempre é bom, irmãos, a gente refletir sobre as coisas de Deus. Mas todo este tempo que eu tenho vivido na presença de Deus, temos aprendido a entender que as deficiências sempre estarão em nós, que as limitações sempre estarão em nós. Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós é santo. Mas o Senhor quer nos dar isto. Quer transformar a nossa vida e quer nos dar. E uma das coisas que eu tenho aprendido durante a nossa vida cristã é que normalmente nos deparamos com empecilhos, com dificuldades. E nem sempre temos aprendido a aplicar os ensinamentos de Cristo. Então, nos deixamos levar pelo momento, pelo momento da experiência, e as nossas atitudes nem sempre são corretas. E nos magoamos, nos entristecemos, agimos de maneira errada, deixamos que o sangue fale mais forte, o sangue carnal, a ira, as reações que são erradas. E não observamos aquilo que o Senhor nos ensina, que é justamente agirmos sempre para fazer o bem e não o mal, independente do que seja feito contra nós. É muito mais fácil para nós julgarmos o comportamento dos demais, mas é difícil se observar a si mesmo. Eu tenho aprendido, irmãos, que o Evangelho, a palavra do Senhor, esta verdade que Cristo nos deixa, é um espelho para a nossa vida. É um espelho no qual nós devemos em todo o tempo nos observarmos, porque há uma referência que é santa, que é Cristo. E nós precisamos, de alguma maneira, nos compararmos, com aquilo que Ele é, com aquilo que nós somos, para que possamos consertar, para que possamos adquirir de Cristo, através do seu Espírito, esta condição que nos é tão necessária, que deve ser prioridade na nossa vida. O buscar de Cristo, o estar sempre nessa luta de estar nos projetando a adquirir a semelhança com Cristo é o que deve promover toda a nossa vida. Porque a palavra de Deus ela é muito determinante
Sem santidade ninguém verá Deus. E a palavra ela é imutável, ela não muda. Ela simplesmente se aplica à vida da pessoa na medida em que ela queira ou não. E a consequência vem. E é por isso que nós devemos entender que termos uma vida com Cristo não é uma vida tão simples, porque requer de um compromisso, requer de uma certa responsabilidade no sentido de lutar por aquilo que queremos. E isto é muito importante, irmãos. Não perca esta oportunidade que Cristo nos dá ou te dá de você poder se encaminhar de maneira correta ao encontro com Cristo. Eu queria, irmãos, nesta manhã, compartilhar com vocês um sentimento, um pensamento, sabe? Algo que sempre eu estou, de alguma forma, observando, mas de maneira muito específica, me observando a mim mesmo, porque eu descubro que há muitas coisas que acontecem na vida pessoal que refletem também o comportamento de muitas pessoas, e eu acredito que isso vai acontecendo. E eu me surpreendo como muitas vezes eu deixo de fazer as coisas de Deus, sabendo o que devo fazer. E vejo, conversando com as pessoas, com os irmãos, vejo que não há essa vontade, já não há mais essa vontade, essa disposição de buscar de Deus, de querer se projetar, sabe? Projetar a nossa vida nesse objetivo tão importante que é a nossa salvação. E o diabo, irmãos, dia a dia, ele vai corroendo a nossa fé, ele vai roubando a nossa fé, vai roubando essa alegria, essa disposição para tudo aquilo que o Senhor quer nos dar. E às vezes simplesmente nos deixamos levar pelo cansaço, pelo desânimo, pelas responsabilidades que termos, né? Tornamos elas, às vezes, muito mais importantes do que a nossa salvação. Eu queria nesta manhã, irmãos, compartilhar algo que a palavra de Deus diz, né, no livro de Mateus, no capítulo 24. Ele diz assim, que o amor de muitos se esfriaria. São sinais do tempo que vivemos. E quando Jesus ele está falando não apenas do mundo. Ele está falando de pessoas cristãs que viveram toda uma vida para o Senhor, mas que, por algum motivo, toda esta intensidade espiritual, este desejo de servir ao Senhor, esta alegria, esta disposição, se foi apagando. E, de alguma forma, a pessoa entrou num estágio de desânimo, de conformismo, e já não tem mais esta disposição. Eu queria, irmãos, falar um pouco sobre este amor e por que é tão importante estar à procura dele em todo o tempo. O amor de Deus, irmãos, é uma capacidade sobrenatural que nós não temos. E é por isso que é tão importante. Porque só por ela, por este amor, irmãos, que Deus nos dá, é que nós somos capacitados para desenvolvermos
esta vida que deve ser proposital aquilo que o Senhor realmente espera da sua igreja. O apóstolo Paulo diz que sem este amor, podemos fazer o que quiser, mas de nada vai servir. Este amor nos completa, irmão, nos renova, nos dispõe, nos capacita, promove a nossa vida, nos dá alegria de viver para o Senhor. Porque trabalha na nossa vida toda uma ação sobrenatural do Espírito, a qual nos direciona de uma forma específica a cumprir a vontade de Deus. E para isto, o Espírito nos dá toda a capacidade. Neste amor de Deus, neste amor sobrenatural, é que nós adquirimos toda a capacidade que necessitamos para cumprir o objetivo principal, que é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E o que se vê hoje, se vê um desânimo, se vê uma falta de, talvez, de dar valor àquilo que realmente o Senhor espera de nós. E estamos preocupados com mil coisas, com muitas e muitas coisas. Mas não estamos valorizando o próximo. E para Cristo o que importa é que nós vivamos uma vida em função do próximo. Que nós busquemos do Senhor este amor que nos capacita, que nos completa e nos dá a disposição, o entendimento, o discernimento das coisas para que nós possamos verdadeiramente estar dispostos e ter esta disposição de chegarmos às pessoas e compartilharmos esta verdade. Jesus diz: tenho, porém, que deixastes o primeiro amor. Quando conhecemos a Cristo, nós vivíamos uma vida intensa mesmo, proposital, queríamos fazer de tudo, e tudo com disposição e com alegria, mas hoje já não temos mais isso. Eu percebo na minha própria vida, com toda o peso dos anos, né, vai chegando, e você, queira ou não, você acaba perdendo também um pouco esse pique, né, essa disposição de sair, de correr para lá, para cá. Mas Deus nos dá outras capacidades. Mas em tudo o amor de Deus está, porque Ele opera como um sentimento constante, sabe? Como uma forma de pensar e de ver as coisas de maneira constante, observando sempre aquilo que realmente Cristo espera de nós. A igreja de Cristo, ela precisa ser diferente, e ser diferente de maneira pessoal. Aí é aquilo que eu sou capaz de fazer com meu irmão, com meu próximo, com aquele que está mais perto, com aquele que necessita, aquele que não entende as coisas de Deus, aquele que está perdido, desnorteado. Jesus, ele diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E Cristo nos chamou nós justamente para isso, para que prossigamos neste ministério de salvação para as pessoas. E é por isso que necessitamos desta capacidade sobrenatural que é o amor de Deus. O amor de Deus, irmão, nos capacita para que não julguemos, não condenemos, não acusemos as pessoas. Simplesmente possamos estar fundamentados num objetivo que é levar as pessoas ao conhecimento de Cristo para a salvação. Nada é mais importante do que isso. Ajudar as pessoas em tudo aquilo que é possível, e naquilo que é impossível, o Espírito certamente nos capacitará também, desde que no nosso coração haja uma disposição para você cumprir a vontade de Deus.
E este amor, irmão, que te completa, não é o amor humano, não são os teus sentimentos, é a capacidade que Deus te dá, através do Espírito, para que você viva principalmente em função daquilo que o Senhor nos ensina, e não em função daquilo que nós pensamos ou achamos. Não, é a vontade dele. Vivemos para ele e este amor nos dá toda esta condição. Nos dispõe mesmo, nos alegra e nos permite ter prazer, irmãos, ter prazer em fazer a vontade do Senhor. Temos que ter alegria, temos que ter disposição e sermos gratos ao Senhor porque somos portadores de algo tão grandioso que é a sua sabedoria, que é a sua verdade. Essa revelação que Cristo somente dá àqueles que são seus. E é por isso que nós precisamos nos revestirmos deste amor. Porque no dia de hoje o diabo trabalha intensamente para roubar de nós o pouco que nós temos. E nos esfriamos facilmente, nos desviamos facilmente, desanimamos facilmente, abandonamos, desistimos. Eu estou falando de uma forma generalizada. Embora eu sei que eu vou lutar em todo o tempo, mas eu percebo que há muitas fraquezas que simplesmente se manifestam e com facilidade. Coisas que talvez não deveriam, mas nem sempre estamos atentos, nem sempre estamos ligados às coisas, nem sempre fazemos o que é certo. É por isso que Paulo diz que se não houver amor em tudo aquilo que fazemos, não serve absolutamente de nada. E este amor tem a ver justamente com cumprir o objetivo de Cristo. Para isto fomos chamados. E o Espírito nos foi dado para que por ele recebamos toda a condição necessária, toda a capacidade para que nossa vida ela seja objetiva, seja proposital, seja direcionada exatamente aquilo que o Senhor quer e espera de nós. E em tudo isso ele nos capacita, nos transforma, nos dá entendimento, né, sabedoria, discernimento e tantas coisas que simplesmente o Espírito vai operando sobre a nossa vida para que nós cumpramos a vontade de Deus e ao mesmo tempo sejamos encaminhados à salvação. Tudo está neste amor, irmãos. Tudo está neste amor, nesta capacidade sobrenatural de amar as pessoas, porque este amor, irmão, nos ensina, nos capacita para que nós sempre vejamos o lado bom, né? Você vê uma prostituta, vê um ladrão, vê uma pessoa que faz o mal, e você não condena, não julga, mas você pensa assim, com a mente que Cristo te deu, né? Nós pensamos, né, assim, mas ele só faz isso porque Jesus não está nele. Mas se Jesus entrar na vida dele, a vida desse moço muda, a vida dessa moça muda, é transformada. Nós temos que pensar, temos que mudar, como diz a palavra de Deus, Romanos 12, né? Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com aquilo que está diante de você, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Comecemos a pensar como filhos de Deus, como pessoas que fomos chamadas para um propósito sobrenatural. E comecemos a ver que são pessoas que estão escravizadas pelo pecado. Quem vive no pecado é escravo do pecado. Elas estão escravizadas. Mas a palavra de Deus diz, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por isso que nós fomos chamados para isso, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz.
Cristo, irmãos, Ele nos ama, nos chamou para a salvação, mas também delegou sobre nós uma responsabilidade, um fardo leve e suave, que é justamente a transmissão desta verdade, ajudar as pessoas a conhecer a Cristo através da sua verdade. O ide e pregai a toda criatura. Irmãos, isso tem que estar no coração de todo cristão. De todo cristão. A toda criatura. A criatura é aquela pessoa que não tem uma identidade com Deus. Porque não recebeu um novo nome. Não faz parte da família de Deus, porque sem o Espírito ninguém é filho. Só o Espírito te dá a condição de filho de Deus. Enquanto não há o Espírito, não há uma filiação direta a Deus. É o que a palavra de Deus fala. João 1,12, né? 1,12 diz: porquanto todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado poder de serem feitos filhos de Deus. Não nascidos da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Irmãos, esse é o propósito para o qual o Senhor nos chamou. E é por isso que nós necessitamos buscar esta capacidade que somente o Senhor pode nos dar, que não está em nós. E é por isso que muitas vezes nos confiamos achando que somos Deus, porque já temos uma vida com Deus, porque vamos na igreja, porque mudamos uma infinidade de coisas, mas não temos a capacidade de exercer este ministério da reconciliação que Cristo, através do seu Espírito, lhe dá a todo cristão, toda pessoa que nasceu de novo, recebeu este ministério. É por isso que nós temos que buscar, pedir. O Espírito está pronto para nos dar, mas nós queremos, estamos dispostos a isto. Porque a vida do cristão deve ser vivida sobrenaturalmente, em função do propósito de Deus e não em função do propósito do homem. Porque se você vive para você, então nada terá sentido. Nada terá sentido se você vive para os seus propósitos, se você vive para alcançar aquilo que você quer. Se você não vive em função daquilo que o Senhor realmente espera de você. Que sentido tem ser cristão? Que sentido tem dizer que eu sou cristão porque eu me batizei, aceitei a Jesus, eu estou na igreja, mas eu vivo a vida do jeito que eu quero, do jeito que eu sou. Continuo pensando, agindo, fazendo tudo exatamente da maneira que eu sempre fiz. Então, com certeza, Cristo não está ali, o Espírito também não está. Porque o Espírito certamente transforma a tua essência, transforma a tua vida e te torna espiritual. E você começa a viver agora para cumprir a vontade dele e não mais a sua. Quando recebemos o Espírito, morremos para a nossa condição carnal. Estamos negando ela, não queremos mais ela, queremos a essência de Deus, a espiritual, porque essa nos leva à salvação. Mas essa também nos leva a conviver com tudo aquilo que é de Deus e a cumprir principalmente o propósito dele. E ele, irmãos, está ali. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse amor, irmãos, é sobrenatural. Somente o Senhor pode te dar. E nós necessitamos dele. Porque, do contrário, seremos roubados, seremos enfraquecidos. E, em algum momento, até a nossa fé estará tão debilitada, estará tão enfraquecida, que não teremos força de nada. E é isso que o diabo faz. Não se iluda, sabe, com momentos com Deus. Momentos, né? Eu vou no culto, dá domingo, eu vou no culto dia tanto,
eu cumpro, né, todos os requisitos que a igreja me impõe, né, eu faço isso, aquilo outro e assim por diante. Não, isso não serve para Deus. Deus, Ele quer se entregar plenamente a você, plenamente, mas requer que você também se entregue a Ele plenamente, em tudo, senão não há convivência. É como um casamento. Quando você vai casar, se você não entender que a partir do momento que você casa, a tua vida muda porque você deixa de ser solteiro e agora você está assumindo um compromisso com uma companheira e vice-versa, a companheira também deixa, né, a sua vida pessoal para se envolver com seu marido e conviver com ele todos os dias, em todo momento, sem, sem que haja mais essa coisa pessoal. Não. Porque se você casar e você continuar pensando como um solteiro, e a tua esposa também, então não há casamento. Cada um está vivendo, apenas se juntaram, mas cada um continua dentro dos seus propósitos pessoais. Não há compromisso. Deus requer compromisso, irmãos. Jesus requer compromisso. Aliança significa compromisso. Significa viver um pelo outro. Um pelo outro. Um pelo outro. É por isso que o Senhor requer que a entrega seja plena, porque Ele quer viver para você. Quer estar em todo o tempo. Tudo o que Ele pode fazer, e Ele pode muito, Ele quer te participar, Ele quer te dar, Ele quer fazer diferença na tua vida. Mas você quer isso? Observe-se a si mesmo, irmão. Sem o amor de Deus, nós jamais poderemos cumprir a vontade dEle. Sem o amor de Deus, você jamais terá essa disposição de cuidar do teu irmão, de visitar um enfermo, de pregar a palavra de Deus em qualquer lugar, não importa. Como Paulo diz, 2 Timóteo, a tempo e a destempo. Quem te produz esta alegria, esta disposição, este renovo diário, é o Espírito através do seu amor. Ele coloca dentro de nós esta vontade de fazer o bem, de estar sempre ligado às pessoas, de estar sempre bem disposto, aproveitando todo o tempo. O tempo do Senhor está se aproximando, irmãos, cada dia, com muita força. Há tanta coisa acontecendo que está nos dizendo que o Senhor está chegando. E nós estamos ligados a tanta coisa. A casa que vou comprar, ao carro que vou comprar, a isso, aquilo, outro. É como a palavra de Deus diz. Será como nos tempos de Noé, cada um vivia, né, a sua vida. E Noé falando, Noé dizendo, olha, Deus vai mandar chuva do céu, arrependei-vos. Né? E o tempo passava e as pessoas davam até risada, não acreditavam naquilo que Noé falava. Mas chegou o tempo, irmãos. O tempo chegará. Quanto vai demorar, não sabemos, mas o tempo chegará. E diz a palavra de Deus que quando começou a chuva, as pessoas correram atrás para entrar naquela arca, mas Deus simplesmente a fechou por fora, a selou por fora e não permitiu que ninguém pudesse entrar. A vinda do Senhor, toda a promessa de Cristo está sendo anunciada há tantos anos, há mais de 2000 anos está sendo anunciada. E as pessoas continuam com o coração duro, não acreditando, mas virá um momento. E nesse momento as pessoas desejarão, e chorarão, e gritarão, e haverá desespero.
Mas o tempo chegou e se cumpriu tudo o que está escrito. Deus está nos dando a oportunidade. É a oportunidade que Ele está nos dando em Cristo Jesus. Para que nós vivamos uma vida diferente. Para que os objetivos da nossa vida sejam realmente os que Ele quer colocar no nosso coração. Para que vivamos segundo a capacidade que Ele nos dá de amar ao próximo. Porque amando ao próximo, amamos a Deus. E esta é a vontade dele. Não se desvie deste propósito. Leve a sério. Se hoje você é cristão, cuide. O apóstolo Paulo diz, cuide para não cair. Se você está em pé, cuide para não cair. Cuide, observe, vigie, ore, sabe, se compromisse, exercite a sua fé, coloque em prática a verdade que o Senhor te deu. Desenvolva o seu ministério. Paulo falava para Timóteo, cumpra o teu ministério, aquilo que te foi dado, viva dessa forma. Não se iluda com este mundo, irmãos. Este mundo, tudo que ele tem para te dar, parece ser bom, mas te desvia de Deus. Tudo que o mundo te oferece quer ocupar, tomar teu tempo para que você não tenha tempo para Deus. E é por isso que parece ser bom, mas não é. Porque tudo que Deus tem para te dar, tudo que Cristo tem para te dar, tudo que o Espírito precisa operar na tua vida, é muito mais valoroso. Mas muitos de nós estamos menosprezando e estamos empolgados com aquilo que o mundo nos oferece e deixamos de receber o tesouro que Cristo tem para nos dar, as riquezas que Cristo tem para nos dar. Pare e reflita, irmãos. O tempo do Senhor está chegando. Pare e reflita. Viva a vida. Se você verdadeiramente almeja ser salvo, viva uma vida consciente, mas coloque em prática. Não seja apenas, sabe, uma coisa aparente. Que seja algo real. Algo real. Desenvolva uma vida para o Senhor. Para o Senhor. Para que no fim dos nossos dias tenhamos essa alegria, essa certeza, essa convicção, como Paulo ele falava. Eu sei o que me espera. Eu sei o que me espera. Só o Espírito pode te dar essa certeza, irmão. Somente o Espírito. Então viva propositalmente. Então viva uma vida espiritualmente. Permita que o Espírito esteja em todo o tempo alimentando a tua vida, te sustentando, te dando toda essa condição para que você viva sempre de maneira proposital aquilo que o Senhor tem e aquilo que o Senhor espera. Amém, irmãos? Reflita, compartilhe, converse, sabe? Distribua se isto realmente de alguma forma te mexe com a tua vida, te toca no teu coração. Se você é um cristão que por algum motivo está desanimado, desorientado, volte-se ao Senhor, irmãos, a sua verdade. Porque o Espírito, ele te renovará pela palavra, por este Evangelho que Cristo nos deixou. Este Evangelho é portador de toda a sabedoria que você necessita para viver uma vida de maneira correta e te levar em salvação. E é por ele que somos renovados e somos, sabe, bem dispostos a tudo aquilo que o Senhor, porque o Espírito opera através desta verdade. O apóstolo Paulo nos diz, sempre lembrando, Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Amém, irmãos? Amém? Tenha um bom dia. Que Deus abençoe.